Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais uma edição do ITS Cast, o nosso projeto de conteúdo voltado a gerar conteúdo qualificado sobre inovação, tecnologia, processo, melhores práticas de indústria e, óbvio, aproveitando todo o nosso ecossistema de parceiros, clientes e tentando levar cada vez mais conteúdo para vocês tomarem as decisões certas no negócio. E hoje não poderia ser diferente, a gente está com um convidado mais que especial, 2 convidados do time do Google Cloud, Alberto Oppenheimer na minha frente, diretor de soluções Google Cloud Latam, e também Michael Fernandes, diretor de vendas SAP Latam do Google Cloud. Senhores, muito obrigado pela presença. Aqui comigo também vai me acompanhar Sérgio Valério, nosso vice-presidente de inovação. Alberto e Michael, se apresentem em 1 minuto para a gente. Quem são vocês? Qual é a experiência? Eu sei que vocês têm uma grande experiência no mercado de tecnologia, mas quero ouvir vocês. Claro, muito obrigado, Luca. Sérgio, um prazer estar aqui com vocês. Eu iniciei aqui em Google Cloud em janeiro de 2021, lidero todas as áreas de soluções, onde a gente tem todos os engenheiros, os especialistas de indústria, os arquitetos. E um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalhei 17 anos na SAP, em várias funções. Nossa, bastante tempo. Na América Latina, no Brasil. E antes disso, trabalhei em uma empresa de consultoria que se chama Indra. Aliás, eu cheguei aqui no Brasil, nessa cidade de Porto Alegre. Então é muito bacana estar aqui com vocês. E qual é a tua naturalidade? Já vi que tu tem um... Eu sou do Uruguai. O pessoal fala que eu sou gaúcho, mas eu nasci no sul lá, passando o Chuí, nasci em Montevideo. Então tá. Michael? Obrigado, Luca e Sérgio, pelo convite. Bom, eu sou Michael Fernandes, sou diretor de vendas SAP na América Latina, aqui no Google Cloud. Trabalho na equipe do Alberto. Estou aqui no Google Cloud há pouco mais de 1 ano, vindo da SAP também, onde eu estive pouco mais de 11 anos. Minha última função era vice-presidente de vendas e estou aqui liderando o time de SAP com o objetivo de apoiar os clientes nessa transição para a nuvem com o Google Cloud. Que legal. E a gente está num momento muito importante, né? Ontem a gente fez um evento extremamente qualificado, reunimos mais de 30 clientes para falar sobre inovação, infraestrutura, cloud e processos. Eu quero já começar a falar sobre esse tópico. E a minha primeira pergunta para vocês, que eu acho que é muito inerente, que os clientes querem nos ouvir, é qual é essa importância dessa nossa parceria entre ITS e Google Cloud? O que vocês veem nisso como um fator importante para o mercado? Perfeito. Bom, primeiro que a estratégia de parceiros ela é fundamental para a Google Cloud. Os parceiros são super importantes e ter a ITS como nosso parceiro é muito importante por algumas razões. Pelo expertise SAP, pelo conhecimento de indústrias específicas. Então, depois o Alberto vai falar um pouquinho como é que a gente traz esse conteúdo por indústrias. Então, a experiência de vocês em varejo, em manufatura, em bens de consumo, ela é super importante para nós e para os nossos clientes, né, para garantir que os projetos tenham a qualidade e atinjam os objetivos requeridos com as particularidades de cada uma daquelas indústrias e também o foco regional. Isso é muito importante, né? Então, a presença de vocês com conhecimento do mercado na região sul, com as referências, ou seja, estar próximo dos clientes, isso para a gente é essencial. Então, é uma parceria realmente muito importante e a gente está bastante feliz de trabalhar com a ITS aqui na região. Que legal. E Sérgio, do nosso lado, né, a gente teve todo um trabalho também de qualificar e certificar o time com o time do Google Cloud. Isso foi importante também para garantir uma segurança para os nossos clientes e o porquê também da gente comprar essa ideia com o time do Google Cloud do nosso lado. Bom, Luca, a nossa maior missão com os clientes é agregar valor, né? Trazer para os clientes algo que realmente faça sentido para o business. E o Google Cloud é uma fronteira nova para nós e que está extremamente alinhada com aquilo que a gente está buscando, que é justamente soluções. A SAP, assim como a ETS, nós não somos uma empresa de tecnologia pura, nós somos uma empresa de business. Então, quando a gente viu o fit do Google Cloud, inclusive com uma mudança de postura para trazer soluções mais do que exclusivamente tecnologia, eu falei, opa, isso nos interessa, porque a gente vai se ajudar mutuamente, obviamente são empresas que podem se complementar com tamanhos distintos, mas a gente está vendo muito fit e cada vez que a gente conhece mais do Google Cloud, a gente vê as oportunidades ou as demandas que os clientes têm e que a gente de alguma forma vai poder endereçar de uma forma extremamente leve, que também é uma demanda interessante dos clientes, né? A gente no mercado SAP, às vezes a gente tem soluções robustas, mas um pouco mais, chama assim, mais lentas ou mais, vamos dizer, complexas, inclusive, e o Google já traz um mundo aberto, open source, que tem uma diferença que nos interessou muito. E
Ontem, quando falasse no evento que a gente fez com os clientes, foi impressionante assim, o nível de atenção das pessoas, o interesse e os frutos, as sementinhas que já foram plantadas de novos negócios que certamente a gente vai poder trazer aí para o mercado. Então a gente está extremamente feliz. Eu acho que a gente, quando imaginou a parceria, estávamos exatamente nesse momento, sabendo que a gente está no caminho correto, que tem muito para fazer e com certeza isso aí vai gerar muitos resultados para ambas as empresas e mais importante para os nossos clientes, né? O Google Cloud e ITS, porque você sabe que sempre existe uma carência, oportunidades, o mercado está realmente mudando muito e o fit das nossas companhias vai certamente ajudar nessa jornada dos clientes. E também tem uma mudança de comportamento do nosso cliente em geral. Ele não quer vários fornecedores, ele quer alguém que esteja estruturado com uma oferta única para ele realmente só pensar no que importa, né? No crescimento do negócio dele, né? E aí, Alberto, eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa relação do Google Cloud com a SAP. Perfeito, perfeito. Não, a gente tem uma parceria global, né? De fato, o Alphabet, que é a casa matriz do Google, utiliza a SAP. A gente iniciou um projeto muito grande em 2021. Somos um dos maiores clientes que utiliza a SAP na nossa nuvem de Google Cloud. Então, o que a gente está fazendo no Google Cloud são soluções que complementam as soluções da SAP. Então, a gente tem um foco muito grande em soluções de indústria e também soluções que servem para todas as indústrias, que se conhece como cross-industry. Então, o que a gente faz? Temos um time global de indústrias que analisa quais são as necessidades dos clientes. Então, vou colocar 2 exemplos. Por exemplo, as empresas de varejo e de bens de consumo precisam saber o que os clientes vão comprar. Para quê? Para preparar o planejamento da demanda, manufatura, logística, e tudo isso se integra com SAP. Então, nós temos soluções que ajudam a identificar qué productos van a ser demandados en cada una de las regiones, y colocar a manufactura y los procesos logísticos alineados con la demanda del cliente, y no al contrario, el cliente precisa un producto y você no tiene. Entonces, ahí você maximiza a integración entre SAP y las soluciones de Google Cloud. Un segundo ejemplo, las empresas logísticas, por ejemplo, ahora en la pandemia aumentó mucho o e-commerce o delivery. Entonces, a gente creó una solución que se llama Última Milla, que já está implementada em alguns clientes aqui no Brasil, que é uma solução bem simples, se implementa em curto espaço de tempo, que o que faz é otimizar as rotas de entrega, tanto seja pessoal próprio ou terceirizado, e vai colocando, por exemplo, quando você está entregando um produto, se tem um produto novo na mesma rota, se tem uma devolução de um produto, e tudo isso com Google Maps, otimizando com o trânsito. Então, são soluções que ajudam a los clientes, Y después tienen soluciones horizontales, como por ejemplo Workspace, que es nuestra suite de colaboración, que también tenemos muchos clientes en Brasil utilizando ella y tirando beneficios de la suite de colaboración, que incluye o Gmail, o Google Meets y otras herramientas de colaboración. Ferramentas de seguridad, que hoy en día seguridad es lo primero que tenemos que ver. Sí. Entonces, a gente tem ferramentas de seguridad muy interessantes, inclusive fizemos um investimento. Há uma preocupação muito grande com isso, depois de vários ataques hacker em diferentes empresas, isso nos últimos 3 anos acelerou, né? Exato. A Google Cloud fez uma aquisição de uma empresa chamada Mandiant, $5 milhões, já foi aprovada nas últimas semanas, e além de ter produtos, também tem serviços, Então, realmente a segurança é a primeira coisa que você tem que ver quando vai na nuvem, não deixar isso para o final, e o Google Cloud está muito preocupado com isso, Então, tem uma série de soluções que se complementan con SAP. Por ejemplo, en los próximos meses se está anunciando una integración de SAP con Workspace. Entonces, por ejemplo, você puede incluir documentación las planillas do Google Workspace integrado en tiempo real con S4HANA, que es o RP, la nueva versión de RP de SAP. Entonces, realmente a gente está súper alineado y complementando y agregando valor para los clientes. Que legal. E o Google tem muito dessa natureza de testar os produtos muito em casa antes de fazer um go-to-market estruturado. A gente comentou sobre isso ontem, né? Eu queria que vocês falassem um pouco. Até eu acho que foi o caso do Gmail que vocês trataram, né? A gente usou uns dias, testamos, vimos que tinha alguns ajustes e depois liberamos. Bem interessante, né? É uma história pública. Aí o Gmail foi criado, a ideia foi de um colaborador do Google, que tem uma ideia de criar essa ferramenta.
y eso ahí fue primero testado internamente, fueron 4 o 5 años de testes internos. Cuando funcionó internamente, aí liberamos isso para o mercado. Que legal. Né? Então, realmente, essa é a nossa estratégia, não? Provar as soluções internas em casa, quando funcionam, compartilhar com os clientes. Isso sempre foi a filosofia de Google Cloud e do grupo Alphabet. Né? Eu acho que é fundamental esse processo porque ele fala muito sobre a inovação. A inovação a gente tem que realmente se colocar no lugar do cliente, entender quais são as necessidades e transformar isso para o mercado em produtos factíveis, né, que fazem sentido para o negócio. E falando um pouquinho de inovação, né, eu queria que vocês tratassem um pouquinho do tema do que o Google Cloud tem especificamente para o mercado SAP. Quais são as ofertas, o que a gente pode, para o mercado SAP, que é uma boa parte do nosso mercado, o mercado da ITS, que a ITS cresceu muito, o que a gente pode ofertar de forma personalizada para o mercado SAP em geral? Então, deixa eu comentar um pouquinho da importância da parceria de Google Cloud com a SAP. Uma parceria que já vem de alguns anos, super estratégica para Google Cloud, e a gente entende uma relação aí de benefício mútuo, né? Então, nós somos clientes da SAP. Alguns anos atrás, nós substituímos o nosso antigo ERP Oracle na holding, né, como o Alberto estava comentando, que é a Alphabet, que consolida todos os negócios do grupo. Uma implementação super grande, com mais de 700 entidades legais, né, ou seja, para consolidar os resultados de todo o grupo em S/4HANA. E, de outro lado, a SAP também utiliza a plataforma do Google Cloud no desenvolvimento dos seus produtos. Então, hoje nós temos uma região dedicada em Frankfurt, onde mais de 20 mil desenvolvedores da SAP estão lá codificando e fazendo melhorias no core dos produtos do S/4HANA. Então, isso gera um aprendizado mútuo bastante interessante. Aqui na América Latina, que é uma região estratégica para o Google Cloud, nós fizemos alguns investimentos importantes. Então, hoje nós temos 2 regiões, uma no Brasil e outra no Chile, e essas 2 regiões estão já ativadas, certificadas pela SAP, para a oferta do RISE with SAP, que hoje é a principal oferta da SAP para os seus clientes, né? Então, a gente tem essa relação bastante próxima, um time super especializado que conhece o mercado de SAP, que conhece as diferentes indústrias. Então, onde é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar os clientes que estão nessa transição, sejam clientes já da base instalada, que tem versões anteriores do ERP da SAP, seja no ECC, no S/4HANA, que estão nessa trajetória de levar os seus workloads na nuvem, ou mesmo os clientes que ainda têm outra plataforma, uma plataforma desenvolvida internamente, ou uma outra plataforma de mercado e que agora estão avaliando o RISE ou S/4HANA com a SAP, né? Em cima de tudo isso, a gente pode apoiar também com as nossas soluções analíticas, que está muito alinhado, Luca, com o que você comentou em relação à inovação, né? Como é que a gente expande as capacidades do SAP, colocando capacidades analíticas, e só para dar um exemplo bastante prático aqui, alguns dos nossos clientes estão utilizando as nossas capacidades de machine learning com API de inspeção visual para melhorar o processo de gestão de qualidade na linha de produção, né, para identificar falhas nos produtos e fazer uma interação já com o ERP para corrigir aquele problema em tempo real. Sim. Então, isso é um pouco do que a gente vem fazendo junto com a SAP. Legal. Porque esse tipo de informação acaba automatizando o processo e melhorando a qualidade dos produtos dos nossos clientes, né? Tu trouxe um exemplo claro da indústria, isso é fundamental. Ontem, Alberto, tu mostraste e tu fizeste uma demonstração de um dos produtos, novos produtos que a gente começou a posicionar, que é o Cortex para o mercado SAP, né? O que me chamou muita atenção é o alto consumo dos dados e a possibilidade dos gestores e C-level conseguirem montar os seus gráficos e tomarem decisões transformando dados não estruturados em uma decisão assertiva para o crescimento do negócio. Queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre o que é o Cortex. Sim. Basicamente, o que o Google Cloud fez foi criar uma plataforma analítica, aproveitando nossas capacidades analíticas de inteligência artificial, onde você pode incluir nessa plataforma dados das soluções SAP e não SAP, não? E poder cruzar essa informação e poder tomar decisões, fazer predições, não só ver o que aconteceu, sino prever o que vai acontecer para tomar melhores decisões de negócio, não? Então,
realmente uma solução que atende às necessidades dos clientes e se integra com as soluções da SAP. Né? Que legal. O Alberto e Michael, hoje se fala muito do cloud, mas hoje muitas vezes não é um cloud único, ou o cliente vai eventualmente num ambiente onde ele tem parte on-premise e parte no cloud. E falando do Cortex, eu acho que essa é uma característica bem relevante, né? Vocês poderiam comentar um pouco. É como acessar bases de dados distintas, né? Porque, obviamente, dependendo do cliente, o RP é o carro-chefe, mas nem sempre todas as informações estão lá. E as informações, especialmente de mercado, que o Google Cloud já por natureza detém, pode dar uma alavanca distinta das outras ferramentas, né? Então, como é que vocês veem dois questionamentos? Essa questão do mundo híbrido, né? Google Cloud e eventualmente até outras nuvens mais on-premise, versus para o cliente ou para o C-Level, como é que ele consegue ver isso num único local, assim, uma única visualização, uma única base de dados, que é um desafio até mais complexo do cliente que está olhando só o dado do SAP, né? O executivo ele quer olhar o dado do mercado, ele quer olhar do lado do concorrente, tendências. Isso traz por natureza um volume de dados e uma dificuldade maior analítica, que eu entendo que o Cortex pode endereçar de uma forma bem interessante também, né? É super interessante. Eu acho que a filosofia de Google Cloud é multi-cloud, ou seja, a gente acredita que hoje em dia os clientes têm várias nuvens, não? E o Google Cloud, a vantagem que tem que nós nos integramos com todas as nuvens. Então temos plataformas, temos soluções que se integram Google Cloud com as outras nuvens e também com sistemas on-premise, porque ninguém vai migrar para a nuvem 100%, não? Então, nossa filosofia é que cada cliente escolha que tem melhor cada nuvem, utilize cada nuvem e nós também ajudamos a integrar isso, não? Então, isso para nós é super importante e está muito conectado com o que foi falado anteriormente por Michael, que é o conceito de open source, não? Então, por exemplo, o Google Cloud criou uma tecnologia chamada Kubernetes, que hoje é muito usada por todas as empresas de cloud, e o Google Cloud disponibilizou, né? Então a gente acredita muito na liberdade por parte do cliente, não? Que ele utilize o melhor de cada uma das nuvens, mas também a poder integrar as informações e os dados, não? Então, hoje em dia a gente tem clientes que têm umas soluções que estão em Google Cloud, outras em outras nuvens, mas o importante é que de cara ao usuário ele consiga ver a informação de forma integrada, né? E apenas um complemento, Alberto, pegando como exemplo o próprio Cortex, né? Ou seja, o Cortex é um framework open source que o cliente pode usar para acelerar e, né, já utilizar todos os metadados e os dashboards que estão prontos, mas a partir dali fazer livremente as alterações que ele precisa de acordo com as necessidades do seu próprio negócio, né? Então, sem criar qualquer tipo de lock-in e dando total liberdade para o cliente adaptar aquele conteúdo. Com certeza. Sérgio, eu tenho um questionamento, porque em geral a gente vai ter uma demanda grande aí da conversão dos clientes com o RISE, né? E também novos clientes, e cada vez mais os clientes eles querem a nuvem, eles entendem que faz sentido para o negócio dele pela escalabilidade, né? Antes de a gente começar a fazer uns questionamentos para o Alberto e para o Michael sobre o Hyperscale do Google, o que tu está vendo de tendência nesse mercado SAP, né? Principalmente para a base instalada? Quando o time da ITS chega para falar com a base instalada SAP, qual é a expectativa deles? O que eles estão vendo de desenho desse RISE, né? Essa é uma jornada que a gente acompanhou de perto, né? A gente nasceu aí, né, no mundo on-premise, um mundo onde as pessoas rodavam nos seus data centers. E as primeiras vezes que a gente começou a falar de cloud, estava 5, um pouco mais tempo atrás, talvez dos 100% dos clientes, 20% queriam falar isso. Isso veio crescendo, e hoje não existe um único cliente que a primeira pergunta do cliente é onde vai rodar, como que vai rodar. Então, eu diria assim, do ponto de vista conceitual, todos os clientes querem ir para o cloud. E a SAP hoje também só vende soluções cloud, ou seja, quem já tem eventualmente on-premise pode seguir e segue da sua. Mas os novos clientes são exclusivamente o RISE, ou seja, estamos indo para o cloud. Então, o paradigma que no passado ainda era duvidoso, ele encerrou. O que é o ponto que hoje a gente vê assim, maior
por um lado, oportunidade e, por outro lado, alguns anseios. Qual o caminho para sair do on-premise para o cloud? O que é mais seguro? O que é viável? É tudo? É parte? Então, o trabalho está muito mais de entender o cliente enterprise, o cliente que basicamente a gente lida, não é o cliente que eventualmente entra lá e faz um download, coloca um espaço lá no Google para fazer uma mini aplicação, que é uma venda quase self-service. Esse cliente ele precisa de engenheiros ou de pré-vendas que levem ele nesse caminho. E aí vem as inseguranças. E assim, como é que eu faço para mover? Qual que é o nível de latência? É um mercado que, deste ponto de vista, ainda está amadurecendo, tem muitas dúvidas. E o que a gente viu, né, a ITS? A gente também não estava 100% preparado para esse tipo de questionamento. Nós, no passado, quando vendíamos RP, SAP, nós vendíamos o software. A questão do onde ia rodar, vamos chamar assim, estava muito mais do lado do cliente do que do nosso lado. Hoje, a discussão com o cliente necessariamente passa pela questão de infraestrutura. Infraestrutura desde a rede, a rede local, muitas vezes, da questão da internet em si, né? Como é que vai ser o acesso, onde vai rodar. Então, a gente acabou expandindo a nossa conversa com o cliente, a nossa atuação, para o termos de cloud. Bom, e aí, no nosso caso, entra o Google com todo o expertise, Google Cloud, com toda a expertise, nos apoiando, passando o conhecimento para a gente realmente dar a tranquilidade que o cliente precisa. Ainda, vários clientes que a gente conversa têm várias dúvidas de qual é o risco, como é que fica a questão de segurança. Então, vamos lá. Então, o Sérgio estava falando sobre essa questão do cliente ser um ponto focal e a gente tem um nível diferente de atendimento para cobrir tudo, né? Ele só quer assinar o negócio, né, no final. E aí tu falou no ponto, cara, nosso nível de serviço passa por dar assessoria completa para o cliente, né? Sim. Hoje o cliente precisa do nosso apoio. Ele quer saber, que ele vai para o cloud, poucos têm dúvidas. Mas como é que vai ser? Qual que é o melhor landscape? Como é que isso vai performar? O que vai acontecer quando ele precisar eventualmente aumentar a máquina, um Black Friday? Como é que tu trata todos esses questionamentos? Mesmo a questão de rampa de crescimento, de valores. Então, ainda existe um processo de amadurecimento. E para hoje, o que no passado a gente poderia fazer, que eventualmente que era passar essa questão para o cliente, hoje nós fazemos parte do desenho. E aí vem o Google Cloud com expertise de cloud, Google Cloud para SAP, e a gente no inverso, do mundo SAP para o Google Cloud. Então, esse match que é o que o cliente deseja. O cliente não quer simplesmente, vou comprar um hyperscale, qualquer um que seja. Não é dessa forma que as coisas funcionam. O que cada um tem de diferente? Quais são as características? Então, tem uma discussão super relevante em relação a esse tema que a gente não fazia parte no passado. O que a gente viu? Vamos botar um hyperscale? Legal. Vamos botar o Google Cloud? Sim. Bom, o que mais nós podemos agregar? E aí vem o pulo do gato. O que a gente vai fazer para os nossos clientes que não é só, entre aspas, né, entregar a infraestrutura. Eu quero entregar soluções. Já que eu estou botando uma infraestrutura robusta, o que eu posso agregar na última milha para o cliente? E é aqui que está o jogo. A infraestrutura, entre aspas, é um mal necessário. Segurança é um mal necessário. Super bacana, relevante. Hoje tem toneladas de dados, mas no bottom line o cliente quer saber já que eu estou com esse monte de dados e mais os dados que circulam aí na web, o que eu posso ter de bom? E aí que a parceria ela se consolida de uma forma bem diferenciada, que é assim que eu entendo. Que legal. Eu acho que faz total sentido, né? E se a gente for pensar cada vez mais, não só o cliente B2C, mas o cliente B2B, ele está cada vez mais informado. Ele sabe os diferenciais. Ele lê da gente antes da gente chegar nele. Michael, eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa mudança de maturidade do perfil do nosso cliente que compra infraestrutura, que compra tecnologia e essa tomada de decisão, né? E aí, eu acho que seria importante tu comentar sobre o porquê do Google Cloud. Por que não selecionar o AWS ou outras infraestruturas de mercado? Por que o Google Cloud? Não, perfeito, Luca. É como você comentou, os clientes eles têm muita informação disponível e a gente sempre recebe essa pergunta. Estou aqui no meu processo de avaliar essa jornada com a SAP e agora chegou o momento de tomar a decisão de qual hyperscaler escolher. Né? Acho que o primeiro ponto a gente já discutiu aqui, que é
Os clientes buscam um parceiro, um provedor de plataforma de nuvem que consiga entregar muito mais do que infraestrutura. Né? Então, acho que essa é um grande diferencial do Google Cloud. A capacidade de inovar, a capacidade de trazer conteúdos específicos de indústria. Então, isso é o primeiro ponto em que o Google Cloud se diferencia dos demais vendors. Né? E o segundo ponto é a segurança, sem dúvida. Né? Todos os clientes eles têm uma preocupação muito grande com essa questão dos ataques cibernéticos, com a questão da segurança de uma das suas principais aplicações de negócio, que é o ERP, e esse tema é crítico para o Google. Então, nós temos uma rede de fibra privada, o que é super interessante, ou seja, o cliente sabe que a gente está cuidando da segurança desde lá do cabeamento até todos os outros layers de segurança. O Google Cloud acaba de fazer uma aquisição da Mandiant, né, uma empresa líder em segurança. Então, o Google Cloud segue sempre investindo nesse ponto. E o outro tema é a questão de performance e capacidade. Então, para citar alguns exemplos, porque isso é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Mas com esse volume enorme, como o Sérgio comentou, de dados, vocês vão ser capazes de processar tudo isso? Né? Então, a gente pode pegar o caso do PayPal, que é um cliente que foi premiado pela própria SAP pelo projeto em Google Cloud. Hoje é o maior scale-out de HANA, com 96 terabytes de dados. Então, é um volume massivo, um negócio de alto volume, de muita velocidade de processamento. Né? Aqui na América Latina, um outro caso, o Mercado Livre também, né? Um cliente de Google Cloud que processa um volume de dados enorme. Então, esse tema de ter uma infraestrutura resiliente, segura, né? Com capacidade de processar grandes volumes de dados e um parceiro que seja capaz de seguir inovando a partir do momento em que o projeto do ERP está live. Né? Um outro ponto é a questão de business case. Né? A gente sabe que os nossos clientes têm um desafio importante de como aprovar os seus projetos. Então, o Google Cloud tem um programa que a gente chama de Cloud Acceleration Program, que é um programa de investimentos em que nós fazemos um investimento diretamente ao cliente final para que ele possa fazer um pagamento de parte dos serviços com a ITS. Né? Então, com seu parceiro de serviços para aquele projeto específico. Então, é um programa super importante. Muitos clientes aqui na América Latina e globalmente têm se alavancado desse programa para poder construir um caso de negócio bastante forte. E, finalmente, é o que eu comentei antes, que é o nosso expertise. Né? Então, a gente tem um time especializado em SAP. A grande maioria do nosso time vem da própria SAP com anos de experiência nesse mercado e o nosso ecossistema, né, com parceiros especializados que conhecem de SAP e conhecem da indústria do cliente. Então, eu acho que todos esses aspectos são aspectos que o cliente ele precisa levar em consideração, porque não é só infraestrutura, né? É muito mais amplo do que escolher um provedor de infraestrutura. Com certeza. E olha que tu tocou num assunto interessante, Marco, que me remeteu a uma conversa que a gente estava tendo com o Alberto. Ontem ele mostrou o case do carro autônomo no Google, né? A gente começa a falar sobre inovação, né? E isso está totalmente ligado ao volume transacional. Imagina quantos dados um carro autônomo tem que gerar para tomar a decisão, né? Quando a gente fala desse mundo cloud, Alberto, o que tu vê para o futuro, né? O que tu entende como inovação e o que tu entende que os clientes têm que tomar como premissa do negócio deles para inovar nessa área de tecnologia e principalmente infraestrutura? Perfeito. Não, muito boa pergunta. Eu acho que eu vou conectar com um tema que falou Sérgio, que é como a gente vai para o cloud, né? Porque não adianta você falar, vou mover tudo para o cloud. Em um dia, em 6 meses, um ano. Você tem que fazer isso aos poucos, tem que ter um roadmap e tem que ter também o que a gente chama de modernização das aplicativos, das aplicações. Então, o Google Cloud tem um time de arquitetos e engenheiros que ajudam os clientes e seus parceiros a fazer esse roadmap. Né? Falar, cara, vou ir para a nuvem, mas vou modernizar, vou colocar inteligência nas minhas aplicações, vou dar um melhor valor para meus clientes, não? Então, voltando para o tema de inovação, o Google Cloud tem uma metodologia que se chama DX, que é a inovação exponencial. Não? Então, a gente adora ouvir grandes problemas dos clientes e aí a gente vê como podemos resolvê-los. Então, temos uma metodologia de design que ajuda a inovar aos clientes e a colocar soluções em curtos espaços de tempo. Não? A gente não precisa aguardar 2 anos para ter uma solução. Você vai ter várias soluções em poucos meses alinhadas com as necessidades dos clientes. ¿No? Então, vou colocar um exemplo, um cliente na América Latina
nos chamou, era uma rede de farmácias, e falou: "Oi, Google Cloud, quero que você me ajude a ter o melhor e-commerce do mercado." A gente aplicou a metodologia e o resultado foi: olha, vou te ajudar a ter o melhor ecossistema de saúde, né? Vamos fazer um negócio um pouco mais abrangente, não? Utilizando tuas capacidades e vendo que é o que é possível na tecnologia, não? Então, a gente se alavanca muito a nossa capacidade de inteligência artificial e machine learning. Estava comentando ontem no evento que a gente tem mais casos publicados que MIT e Stanford juntos, por exemplo, não? Então, isso ajuda muito a repensar os processos de negócio junto aos clientes e aos parceiros, né? Que legal. E eu acho que uma coisa também que foi uma mudança muito grande do mercado e no mindset dos nossos clientes foi a necessidade de a gente colocar novas pessoas entre a tecnologia e o cliente para garantir um melhor atendimento. Porque quando a gente fala de mundo cloud, tem uma barreira, mas a barreira é menor dele trocar de fornecedor. Qual a importância da gente prestar aquele serviço de excelência? Daí eu queria que tu comentasse do nosso lado, Sérgio, depois, se o Michael conseguir complementar. Mas a gente precisa ter executivos que, na ponta, entendam do negócio do cliente, da indústria do cliente, e entendam se aquele uso daquela infraestrutura está sendo mais adequado, se ele está levando inovação para o negócio, porque senão tem um risco muito grande de a gente perder aquele cliente. Então, do nosso lado, qual é o nosso papel? E também, depois, eu queria que o Michael comentasse do lado do Google Cloud. Como vocês sabem, né, o mundo RP ele nasceu muito mais no on-premise, e nesta época o cliente comprava a solução e muitas vezes a gente nem sabia o que ele estava consumindo, o que ele estava utilizando, qual eram os projetos. E a consequência disso era um afastamento, né, entre as companhias e, consequentemente, para os dois lados, se perdia algumas oportunidades de inovar, de melhorar, de ajustar, enfim. Com o advento do cloud no mundo SAP, que já vem há algum tempo, a gente começou a ver, e a própria SAP começou a ver, a necessidade de estar mais próximo dos clientes. O que a gente fez desde a metade de 2021? A gente fez um programa formal, a gente capacitou o nosso time para o tema de jornada do cliente, ou Customer Success, enfim, essas tecnologias elas são similares, e a gente utiliza, a SAP chama uma metodologia chamada LACE, né, que é, desde que Land, Adopt, Operate e Expand, ou seja, todo o ciclo do cliente, que ele é um ciclo praticamente infinito, né? Tem o símbolo do infinito, e eu tenho que acompanhar a vida do cliente. Acompanhar a vida do cliente tem várias premissas. Uma delas é saber o que o cliente precisa, o que o cliente está utilizando e agregar valor. E isso a gente está vendo muitos, os clientes que a gente já conseguiu colocar a metodologia full, claramente a gente está inovando junto com o cliente. Muitas vezes com o mesmo dinheiro na mesa, otimizando os seus recursos, porque é o que todo mundo quer. Já que eu invisto no RP, num cloud, eu quero maximizar o retorno sobre o investimento naquilo ali. Então, com certeza, a gente está, vamos dizer assim, preparado, enfim, ainda não estamos com todos os clientes, para acompanhar a jornada do cliente. Esse é o grande pitch, tem que estar perto do cliente todo o tempo. Saber quais são as demandas deles, como utilizar melhor o produto ABC, a solução, diante de uma dificuldade. Talvez pegar esse exemplo que o Roberto trouxe, me passa o teu problema. Porque às vezes o cliente hoje ele fica lá, talvez com as variáveis que ele enxerga, ele tenta resolver num certo sentido. Talvez trazendo o ecossistema, a ETS, o Google, para ajudá-los, a gente talvez encontre um caminho melhor, ou um caminho mais acelerado, ou um caminho mais barato, ou um caminho que traga mais resultados. Então, com certeza, jornada do cliente é assim a palavra-chave para o nosso lado. A gente tem obrigação de fazer isso, e nos casos que a gente já conseguiu esse alinhamento com o cliente, porque o cliente também tem que enxergar isso. O cliente às vezes não está acostumado. Ele está acostumado a pegar lá, viver no mundo dele e achar que ele consegue resolver as coisas sozinho. Não tem certo ou errado, mas de fato hoje, inovação não se faz com um time que não seja multidisciplinar. Multidisciplinar é pessoas de diferentes áreas dentro da própria empresa e, alternativamente, também com os seus fornecedores. Então, os clientes que já entenderam esse recado e a gente está se preparando para coordenar junto com ele essas ações, a gente tem certeza de que vai ter excelentes resultados. E os nossos executivos também estão sendo medidos de outra forma.
mais pelo sucesso do cliente do que pela venda exclusivamente. Aí eu quero aproveitar o gancho, porque eu sei que o Google tem uma coisa bem relevante em relação a essa questão de medição do sucesso do Google Cloud. E eu passo a pergunta para o Alberto de como é que vocês tratam isso do ponto de vista de, inclusive, compensação, salário e bonificação das pessoas, para ver a importância de que isso já está do nosso lado e com certeza o Google Cloud também tem. Não, aliás, aí, Sérgio, eu queria parabenizar vocês, que eu vi que vocês receberam um prêmio da SAP por justamente mudar essa forma de pensar. Não? Então, hoje em dia, o cliente quer comprar uma solução que ajude a resolver o problema de negócio. Não? Então, já não é o momento que o provedor de tecnologia, o fornecedor de tecnologia, vende uma solução e vai embora. Você tem que ficar no cliente de forma contínua. Não? Então, todo o nosso time acompanha o cliente junto com os parceiros e é contínuo. Não? É como você falou, com aquele infinito, não acaba nunca. Né? Então, todo o nosso time está acompanhando os clientes e ajudando a resolver os problemas dos projetos, mas também em maximizar o retorno do investimento. Então, a gente está continuamente oferecendo soluções para otimizar a infraestrutura no cloud e também pensando em soluções novas, porque o que acontece nesse mundo de cloud? Continuamente nós, no Google Cloud, temos soluções novas que são criadas em outros países e a gente traz para aqui o contrário. Coisas que foram criadas, como por exemplo a última milha que eu comentei, que foi criada aqui, a gente leva para outros países. Né? Então, é muito importante estar próximo do cliente e principalmente da entrega. Né? Acho que isso aí vocês, como parceiros, têm um papel super importante. Não é só o pré-venda, né? Isso. É o pós-venda que cada vez tem uma relevância mais importante. Exatamente. Isso me permite fazer um complemento, Alberto. Quando a gente olha os projetos SAP, esse tema da adoção, né, que eu acho que é uma das grandes mudanças, né, no mundo de tecnologia, quando você saiu do on-premise, como o Alberto comentou, né, em que se fechava o contrato e o cliente tinha a responsabilidade de implementar, administrar. A adoção é chave no mundo de cloud. Então, a gente começa esse trabalho desde o entendimento do problema do cliente, com os nossos Customer Engineers, os nossos arquitetos que têm verticalização, que têm conhecimento específico por indústria, para que a gente consiga, desde o desenho da solução, junto com vocês, garantir que a gente vai conseguir entregar e que o cliente vai adotar aquele serviço que ele está contratando. Né? E no fundo, temos também uma área de Customer Success, mas a gente entende que isso começa lá, desde o desenho da solução, porque é isso que realmente vai garantir que a gente vai conseguir passar esse ciclo todo e que o cliente vai sair com o projeto live e vai continuar crescendo e adotando as nossas soluções. Né? Então, acho que essa mudança de mindset, de vender produto, de vender caixa para vender solução e garantir que o cliente vai adotar e tirar o melhor desse investimento, acho que essa é a grande mudança que Cloud trouxe com um benefício tremendo para os clientes. Né? Perfeito, porque tem um custo de aquisição muito grande dos nossos clientes. Né? Então, a gente precisa ter a garantia que a gente vai desenhar a correta solução e serviço para ele, para que ele consiga rampar o seu negócio e depois a gente não se frustre. A gente tem que alinhar bem as expectativas. Legal, muito, muito bacana. Eu acho que isso também remete a um ponto que a gente vem falando bastante aqui no ITScast, que é o ponto de ter soluções para o cliente. Como o Google Cloud, mais que um provedor de infraestrutura, ele é um provedor de soluções, ele tem essa capacidade de fazer a última milha de soluções. Porque se tu tem um provedor de infraestrutura, o máximo que tu pode fazer é melhorar a infraestrutura. Exato. E não trazer inovação. Porque a inovação na infraestrutura é limitada. Eu posso ser mais performático, mais rápido, mais seguro, que também é importante. Mas problemas de negócio estão numa outra camada. E aí que a gente, na parceria, no entendimento do cliente, a gente vai trazer os especialistas de indústria, tanto do Google Cloud quanto da ITS, para dizer o que a gente pode resolver, dado este problema, ou desse desafio, o que a gente pode fazer. Isso agrega um outro valor, porque o executivo da companhia, tudo bem, ele só lembra de TI quando cai o sistema, né? Tem aquela brincadeira, né? Mas assim, o que ele quer é resolver o problema de última milha, de vender mais, de fazer uma previsibilidade de forecast melhor. Então, aqui que a gente pode realmente fazer diferente. Eu acho que é assim que a gente tem tudo a ver com o Customer Success, o fato de poder entregar uma solução para o cliente. E aí também um ponto que a gente está trabalhando muito no Google Cloud é no treinamento tanto dos parceiros como dos clientes, não? Que isso é super importante para que os clientes também, tem muitos clientes nossos que eles conseguem
também usufruir. implementar soluções. Sim. Isso é bem legal, porque é um negócio que no passado não existia, não? Então, a gente também está fazendo um esforço forte para, além de ter os parceiros, os clientes tenham capacidades também para eles fazer manutenção das soluções e criar também soluções próprias, porque a capacidade é infinita para poder inovar, né? Que legal. Sérgio, Alberto, Maicon, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi incrível esse nosso bate-papo. Alberto e Maicon, a gente recém-iniciou uma parceria que eu tenho certeza que vai ser de sucesso. Queria agradecer a presença de vocês e terem aceitado esse convite especial e passar a palavra para fazer o fechamento para vocês, minuto final aqui, e agradecer acima de tudo. Não, primeiro, obrigado pela oportunidade e parabéns pela ITS, que acho que vocês estão entrando aí numa parceria que vai ser de muito sucesso. Então pode contar com a gente e muito obrigado pelo convite e parabéns pelo evento de ontem. Legal. Igualmente, obrigado Sérgio e Luca pelo convite, parabéns pelo evento e seguimos aí trabalhando juntos. Excelente bate-papo. Obrigado. Ótimo. Obrigado por ter pessoas, enfim, qualificadas, né, que estão há muito tempo nesse business. Com certeza as relações pessoais ajudam, a capacidade, todo o entendimento. Eu acho que a gente tem muito a oferecer para o mercado. Esse é o meu recado, assim. Eu vou falar um pouco aqui também de que a gente quer ser desafiado pelos clientes. Eu gostei dessa frase de vocês. Exato. Então, clientes, tragam seus desafios e vamos atrás de soluções. Hoje, as soluções, ferramentas a gente tem na mesa. Vamos fazer, então, tragam para nós, vamos pegar um cliente, a gente já tem alguns que nós estamos prospectando, trabalhando, e a partir disso vamos criar cases do Brasil para o mundo. Exatamente. Ou vice-versa, se for o caso. Então, Exatamente. Acho que esse é o a gente convite. está bem preparado, é um convite desafiador, mas eu acho que é o que todo mundo busca, na verdade. Né? Muito bom. Que legal. Show, então muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês em mais esse episódio do ITS Cash. Nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. E óbvio, entre no nosso site também, www.itsgroup.com.br. A gente fica por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado.